O palco se ilumina em um castelo demoníaco, envolto em sombras e uma melancolia ameaçadora. Um eco de risada preenche o salão escuro. O dono da gargalhada não consegue acreditar que uma criatura tão humilde ousou invadir seu espaço com um corpo tão imundo, embora não possa deixar de admirar a audácia e a habilidade. Uma onda pesada de intenção assassina emana dele, sufocando o ar. Ele se revela como o Rei Demônio, o sétimo de sua espécie, conhecido como Parsa. Do outro lado, suportando a pressão, está o Arquiduque de Aço, Anjo. O Arquiduque sorri friamente, mandando Parsa calar a boca e avisando que a era dele acaba hoje. Ele avança, empunhando sua lâmina. Ele invoca a 12ª forma da espada do Império, Matador, e com um golpe poderoso, grita para o Rei Demônio dar o golpe final. Mas, num piscar de olhos, uma janela de status irrompe diante de seu rosto, congelando tudo. A notificação diz: conexão com o servidor perdida. Parsa cai na gargalhada, zombando de Ju, que é tão cheio de falhas. Ju, frustrado e confuso, pede para ele parar e esperar, enquanto a vergonha o invade. Ele falhou. O lendário guerreiro Ju não conseguiu concluir o ataque contra Parsa dos Varberg. No mundo real, vozes invadem o apartamento. Alguém pergunta se ele ainda está jogando. Outro murmura: talvez isso o acorde. Uma terceira voz sugere sacudi-lo delicadamente. Mas então, o braço de Ju esbarra em um fio e a tela escurece. Ele foi desconectado. Um cara na sala murmura: dropei um pedaço de madeira na calça. Ju encara com raiva, perguntando se ele foi quem desconectou o cabo Ethernet. O cara rapidamente pede desculpas. Ju explica que estava a apenas alguns passos de terminar o ataque. Um dos amigos manda o cara parar de enrolar. Ju começa a se explicar. Ele sabe que parece um viciado em jogos, mas nem sempre foi assim. Ele costumava ser o solucionador de problemas de Anon, o cérebro da operação, o demônio do dinheiro. Ele vivia uma vida boa, mas acabou percebendo quão sem sentido tudo aquilo era. Algo muda nele quando seus olhos se fixam em uma cápsula de realidade virtual. Tudo pelo que ele foi obcecado antes era uma perda de tempo. O jogo se chama Guardian of Humanity, um épico em realidade virtual criado pela superinteligência artificial Aquila. É um RPG single player com um mundo aberto enorme, e Ju confessa que este lugar o mudou. Para alguém que nunca tinha lido um livro ilustrado, parecia mágica. As histórias, a beleza dos personagens, seres de todos os tipos, tudo o atraiu. O jogo não apenas o divertiu, ele o transformou. Fez com que ele se importasse com mais do que dinheiro. Ele e os amigos pegaram uma quantia enorme de dinheiro emprestada, $1 bilhão, só para comprar uma cápsula de realidade virtual. Ele diz que talvez pudessem chamá-lo de louco. Um dos amigos, deitado sob ele, questiona como Ju pôde tratá-lo daquele jeito, sendo que ele foi quem investiu para Ju jogar. Ju ri, dizendo que entende a frustração, mas que já os cobriu mais de uma vez. Ele lembra de um que foi pego saindo escondido para jogar golfe sem a esposa saber. Outro tinha 2 empregos secretos e outro era cantor do VTubers por uma década. Ele sempre os apoiou. Bulka se intromete, perguntando se Ju realmente tem moral para falar, pegando emprestado $1 bilhão só para jogar. Ju encara. O cara volta atrás imediatamente. Todos questionam como ele planeja pagar a dívida escrevendo guias passo a passo para outras pessoas. Vemos Ju avançando em prova após prova no jogo, resolvendo problemas e aprendendo constantemente. Ele digita intensamente no teclado. Quando abre o livro de contas, as entradas estão todas em vermelho. Ele está quase sem dinheiro. Os amigos sugerem que ele volte a trabalhar com eles, lembrando que ele era o intermediário de Anon. Mas Ju diz que não. Ele ainda não viu o verdadeiro final, e ninguém viu. Chegar ao verdadeiro final é o mínimo que ele pode fazer para retribuir ao mundo que tanto lhe deu. Ele declara que o dia de trabalho acabou e manda todos irem para casa. Eles protestam, mencionando os juros, mas acrescentam que ainda acreditam nele. Quando a porta se fecha, Ju volta para sua cápsula. Ele reinicia o jogo, surgindo na Catedral dos Ursos. Uma mensagem diz que, por causa de sua morte, ele está suspenso de suas ações por 22 horas. Ele murmura que se esqueceu de ter sido desconectado, mas agora se pergunta como vai ganhar dinheiro. Uma voz feminina comenta que ele parece estar com dificuldades. Ele se vira e a vê surgir atrás dele. Pergunta quem ela é. Ela se apresenta como Aquilia, a mestre do jogo Guardiões da Humanidade. Ju cai na gargalhada, questionando se ela está falando sério. Ela diz para ele não julgar um livro pela capa. Ele comenta que ela é o tipo dele, e então pergunta se ela realmente espera que ele acredite nela só porque ela surgiu do nada e se chamou de Aquilia. Ela estala os dedos e o mundo inteiro congela. Ju observa que este deve ser o feitiço que para o tempo. Ele nota que é uma habilidade de nível S. Aquilia o corrige, dizendo que não é uma habilidade. Ela simplesmente desliga o servidor por um tempo. Ela pergunta se ele acredita nela agora. Ela então anuncia um novo evento de 7º aniversário e pergunta se ele está curioso. Ao meio-dia, um novo mundo se abrirá. Ela o desafia a ser o primeiro a concluí-lo como um novo personagem. Ju protesta, dizendo que nem terminou o jogo com o personagem atual, e questiona se ela perdeu a razão. Ela diz que a recompensa é de $25 bilhões. Então, ela sorri e o provoca, perguntando se ele está com
com medo. Isso a deixa nervosa. Ela acrescenta que achava que ele queria ver o verdadeiro final. Ela se refere à pista para alcançá-lo. De qualquer forma, ele parece chocado e tenta pegar algo que ela está segurando, mas ela o guarda de volta no inventário, pedindo para ele esperar. Ela diz que, se ele tentar, pode até ganhar um brinde. De repente, ele recebe uma notificação. 30 milhões de yuans foram enviados para ele. Ele encara a notificação, dizendo que isso é loucura. Aquilia diz que é porque ele é o VIP dela. A pontuação dele está em primeiro lugar, mais alta do que a dos próximos 3 jogadores juntos. Ele pergunta se ela está brincando. Ele comenta que, mesmo que não passe no evento, pelo menos estará seguro para os juros deste mês. Ele diz a ela que só um idiota diria não a isso e que ele vai tentar. Ela diz que sabia que ele concordaria. Era isso que ela esperava do melhor jogador. Ela diz que o enviará imediatamente. Ela começa a murmurar em uma linguagem de mesa de encantamento. Seus olhos se fecham e uma auréola brilhante se forma acima de sua cabeça. Os sussurros continuam. Penas começam a cair enquanto asas de anjo se abrem atrás dela. Uma fenda no tempo se abre acima dela. Ela pronuncia a palavra instalação. Os NPCs do mundo começam a desaparecer um por um. Ju olha ao redor e se vê em pé na lua, olhando para o planeta. Aquilia lhe diz que a porta atrás dele levará ao novo mundo. Ele pergunta se é a porta de qualquer lugar. Acena para Doraemon e se pergunta se o jogo começa assim que ele passa por ela. Ela confirma. Ele sorri enquanto estende a mão para a porta e a abre. Então ele diz a ela para não esquecer o dinheiro da recompensa, porque é hora de ter o verdadeiro final. Aquilia de repente acrescenta que quase se esqueceu de mencionar que, se o personagem dele morrer neste evento, ele morrerá na vida real também. Mas ele já está na metade da porta. Ele grita, exigindo saber por que diabos ela se esqueceu de lhe contar isso. Mas é tarde demais. Ele já está despencando do céu, colidindo com uma floresta aleatória. Ele geme, se perguntando por que dói. Ele está em um jogo, mas aquela garota, será que estava mesmo dizendo a verdade? Ele começa a tremer de raiva e xinga, mas então diz que vai até o fim só para provar que ela está errada. Chegou a hora. O ex-arquiduque de aço está oficialmente no jogo. A história avança. Ju é visto lutando para andar, exausto, gemendo de sede e dizendo que nunca perdoará Aquilia por fazer isso com ele. Ele abre sua janela de status e vê a dura realidade. Sua barra de hidratação está vazia e sua saúde está reduzida a apenas 3 pontos. Ele resmunga que não consegue acreditar que esse novo personagem tem apenas 20 de vida máxima e apenas 3 de mana para usar. Ele diz, esse personagem é um babaca. Ele reflete sobre o fato de ter caminhado apenas meio-dia e já estar desidratado. Ele se pergunta como diabos conseguiria o final verdadeiro usando um personagem tão fraco. Então ele ouve o som fraco de água pingando e imediatamente se fixa nele. Ele encontra um rio e quase grita de alívio. Exclama que Bear Grylls o salvou, porque, se não fosse por isso, ele estaria quase bebendo a própria urina. Acrescenta que está muito feliz que o realismo do jogo seja tão alto. À medida que começa a beber do rio, sua barra de saúde começa a subir constantemente. Ele balança os quadris sem perceber, aparentemente de pura alegria. Mas, ao longe, no próprio rio, há uma mulher tomando banho, algo que lhe chama a atenção. Ele nota as costas nuas dela e começa a babar, mas a excitação é demais. Ele perde um ponto de vida. Ele se pergunta em voz alta se aquela é quem ele pensa que é. Quando a mulher começa a se virar, seus olhos se arregalam de expectativa. Ele está prestes a ser abençoado, mas antes da revelação, aparece uma mensagem dizendo que ele precisa pagar pelo DLC. Ele grita de frustração, perguntando por que um VIP precisa pagar por conteúdo adicional e diz que pensou que isso deveria ser uma adição completa. Então, um grupo de mulheres de repente começa a falar com ele. Dizem que ele precisará pagar se quiser ver o que acontece a seguir e começam a cercá-lo. Ele reage com surpresa, perguntando quanto. A cena seguinte é cortada abruptamente. Ele é jogado em um quarto, agora trancado com outro homem. A mulher que estava tomando banho antes olha para ele, chamando de pirralho lascivo e dizendo para ele ficar parado. Ele só tem uma vida restante. Ela acrescenta que, se ele ficar quieto, ela pode simplesmente deixar as calças dele. O homem ao lado dele se vira e pergunta se ele está bem. Juans pergunta quanto custa o DLC. O grupo de mulheres começa a rir enquanto se afasta. O homem parece confuso e pergunta do que ele está falando. Ju responde que não é nada. O homem se apresenta como Hood, um caçador de monstros, e diz que seu nome no jogo é Valorstead, embora nem saiba ao certo de onde veio esse nome. Ele pergunta como Ju foi parar nessa situação. Hood explica que acabou perto da Floresta da Bruxa enquanto perseguia uma presa e simplesmente não teve sorte. Ju responde, isso definitivamente é azar. Hood então diz, é a vez do Jus explicar como ele chegou aqui. Ju diz vagamente que há algo parecido com a história de Hood. Ele claramente não quer admitir que estava espiando. Hood observa que, seja lá o que for, é uma pena, especialmente porque Ju parece tão jovem. Ju diz para ele não se preocupar, que esses tipos de situações difíceis são, na verdade, sua especialidade. Hood pergunta se ele tem um plano para escapar. Ju, confiante
confiante. Diz que sim, ele é o cara que escreveu o passo a passo sobre como derrotar essas bruxas. Levou 3 dias inteiros para mapear tudo. Ele explica que as 5 bruxas de Uvel ganharam esse título porque moram na floresta de HL. Seus nomes são Gunda, Caldora, Aldida, Fugal e Aju, aquele que ele foi pego espionando. Embora tecnicamente sejam chefes do início do jogo, milhares de jogadores morreram tentando derrotá-los. Sua notoriedade é merecida, mas Ju ressalta que, se você olhar de perto, eles são completamente desorganizados. Nesse momento, Fugal e o Ju começam a discutir. Ju chama Fugal, fingindo estar radiante por vê-la viva. O sistema notifica de que agora está provocando. Ele diz que se lembra claramente de Ju declarando que ia matar Fugly. O Ju manda ele calar a boca, mas Fugly já está nervoso, virando-se perguntando quem exatamente ia matar quem. A provocação acerta. Ela odeia o Ju. Ju então diz ter quase certeza de que o Ju também mencionou ter roubado todos os bens de Fugly depois de matá-la. Hood pergunta se ele está falando sério. Fugly começa a cair na gargalhada e pergunta se o Ju realmente disse aquilo. O Ju geme, perguntando por que Fugly acreditaria nele. Ela então se justifica, dizendo que Fugly não usa o dinheiro dela de qualquer maneira, então ela poderia muito bem abrir mão de parte dele. A janela de status mostra que Juju é extremamente gananciosa quando se trata da riqueza de Fugly. Aldida, completamente alheia à atmosfera tensa, deixa escapar que deve ser por isso que o Ju estava fabricando uma bomba de ácido. Depois, temos Gunda, que tem um apetite enorme e começa a perguntar onde está a comida. Finalmente, Calora, sempre a louca por batalhas, pergunta se pode se juntar à briga. Enquanto todos explodem em gritos e acusações, Ju abre um sorriso irônico, fazendo Hood se arrepender imediatamente de ter ficado preso com ele. Mas tudo corre conforme o planejado. Apesar do título coletivo, Ju explica, essas bruxas não têm nenhum tipo de trabalho em equipe. A maioria dos jogadores presume que operam como uma unidade, e é assim que as bruxas acumulam mortes. Mas, com alguma manipulação, é fácil colocá-las umas contra as outras. Enquanto as bruxas começam a puxar os cabelos umas das outras, Ju diz a Hood que é hora de escapar. Hood concorda, dizendo que Ju realmente é incrível. Mas Ju diz, ainda não. Ele tem outra ideia. Ele agarra o tapete embaixo deles e o puxa. As bruxas cambaleiam para trás e caem em uma de suas grandes panelas, gritando de surpresa. Ju se vira para Hood e diz, agora é hora de ir. Enquanto eles se movem, Ju ri, dizendo que as bruxas podem ser bobas, mas com certeza dão muita experiência. Nesse momento, algo desliza e se enrola em sua perna. É a cobra de Fugly, agora o apertando. Seus movimentos são completamente limitados. Fugly diz que é astuto, mas ela se recusa a morrer sozinha. Ju chuta a cobra repetidamente, mas erra todas as vezes. Ele manda a cobra dar o fora, frustrado, e percebe que seu personagem ainda é pateticamente fraco. Hood intervém dizendo que está no controle. Ele saca sua lâmina e corta rapidamente a cabeça da cobra. Então pergunta se Ju está bem. Ju agradece e pergunta se pode pegar seu arco emprestado. Hood hesita, mas pergunta se Ju é bom com ele. Ju o agarra. Ele tem 15 de ataque e 30 de alcance. Ju diz que é só um pouco bom com ele, então mira em uma poção grande acima do pote. A flecha voa e destrói a poção. Todos abaixo olham para cima. O Ju começa a tremer, dizendo, isso é ruim. Fugal pergunta o que diabos é aquilo. Buju grita que é a bomba de ácido com a qual ela ia matar Fugly. Fugal também começa a gritar em pânico. O líquido cai na panela, causando uma explosão enorme. Uma lança de pedra perdida atinge Jao na cabeça, tirando um ponto de vida. Hood pergunta se acabou. Ju diz para ele parar de azarar, mas então ele recebe uma notificação do sistema. Conquista desbloqueada. Essas bruxas não são. Várias mensagens chegam. Ele derrotou as bruxas da Floresta Vel. Ele ganha 320 mil pontos de experiência e 5 mil pontos de conquista. Ju diz, confiante, que eles estão definitivamente mortos. Hood diz que isso é bom. Ele teve muita sorte em um nível baixo. Hood então lhe entrega algo, dizendo que pode ser demais, mas para aceitar como um presente de gratidão, frutas dragão vermelhas. Ju diz que isso é inesperado e observa que não se lembra delas de suas incursões anteriores. Hood diz que pareciam valiosos, então os pegou do ninho da bruxa. Ju agradece e imediatamente começa a comer. A janela de status brinca, rotulando de draconato. Seus atributos disparam. Sua saúde chega a 220, a força sobe para 100 e a destreza para 120. Ju diz que um jogador comum como ele jamais sonharia em ter atributos tão altos. Ele tirou a sorte grande. Hood observa e sorri e então o chama. Enquanto Ju ainda mastiga, ele estende a mão e pergunta se Ju estaria interessado em caçar monstros. Ju parece confuso quando uma rota de relacionamento com um caçador aparece em sua frente. Ele termina de mastigar e responde que tem outras coisas para fazer. Hood diz que isso deve significar que ele é um jovem ocupado. Ju percebe algo. Ele ainda não tem uma classe. Toda a experiência que ele ganhou não vai servir para nada se ele não a aproveitar, pois ela desaparecerá em um mês. Quando Hood se vira para ir embora, Ju grita, perguntando se 3 meses seriam suficientes. Hood lhe pergunta, você não quis dizer
3 anos? Eles se aprofundam na floresta. Hood diz a Ju que lhe dará seu primeiro objetivo. Ju deve se esconder nas profundezas da floresta. Em 30 minutos, Hood irá atrás dele. Ju imediatamente se dedica a obter a habilidade de rastrear monstros da árvore de habilidades do caçador, progredindo rapidamente. Ele conhece a floresta de cabo a rabo. Já a explorou inúmeras vezes, até a localização de cada galho e ponto de referência. As árvores confusas, os cogumelos venenosos, as feras piores que bruxas, nada mais o desestabiliza. E agora, com a fruta vermelha do dragão energizando seu corpo, ele está operando em sua capacidade máxima e acredita que não será encontrado tão facilmente. Mas então, enquanto olha ao redor nervosamente, Hood aparece de repente atrás dele e diz: esconde, esconde. Ju fica atordoado. Hood anuncia que são 50 pontos e adiciona 10 de bônus devido ao esforço de Ju. Ju exige saber como ele fez aquilo. Hood diz que o rosto de Ju está cheio de curiosidade. Ele acrescenta que já faz um tempo que não se diverte tanto ensinando alguém. Então, diz que é hora de levar a sério. A missão de Ju é atualizada. O trote de Hunter agora é o teste de Hunter. Ele ganhou oficialmente a classe de caçador de monstros. Além disso, ele recebe várias novas habilidades: herbalismo, esgrima intermediária, sobrevivência, tiro com mosquete e rastreamento. Ju começa a rir sombriamente e diz que está ansioso para trabalhar com ele. 3 meses se passam. Hood diz que é impressionante como Ju já domina tudo. Ju diz que, se Hood não acredita, então ele deveria se esconder em algum lugar e deixá-lo encontrá-lo. Hood lhe dá um tapinha no ombro, dizendo que admira sua confiança e que vai tentar. Ele acrescenta que, se Ju não o encontrar em 1 hora, ele fará o jantar hoje à noite. Ju diz que está tudo bem e que está ansioso pela refeição. Enquanto Hood se afasta, Ju sorri para si mesmo. A expressão em seu rosto é mais travessa do que qualquer outra coisa. Hood começa a subir uma encosta rochosa, dizendo a si mesmo que é revigorante conhecer um aprendiz tão apaixonado, mesmo tão tarde em sua vida. Ele decide que não vai se esconder muito e imagina que, se escolher um lugar perto do penhasco, Ju não o encontrará em 1 hora. Enquanto Hood se acomoda e começa a relaxar, Ju aparece de repente no quadro, agarrando a perna de Hood. Hood olha lentamente para baixo com uma cara de underline underline enquanto Ju diz: esconde, esconde. Hood fica atordoado. Ele diz que deve ter sido sorte, mas quando ele tenta se esconder novamente, o resultado é o mesmo. Repetidamente, Ju o encontra. Hood finalmente diz que não consegue acreditar. Habilidades que ele levou 5 anos para dominar, Ju as adquiriu em apenas 3 meses. Desta vez, Hood se aprofunda em uma caverna próxima, dizendo a si mesmo que não há como Ju encontrar ali. À medida que se aprofunda, ele percebe que se trata de um ninho de cão infernal e parece visivelmente nervoso. Já o reaparece atrás dele, rindo, e diz que a dica número 1 do guardião da humanidade é que nem terremotos acordam um cão infernal adormecido. Ele então pergunta se passou no teste. Hood diz que sim e o parabeniza, dizendo que ele dominou tudo notavelmente bem. Já o diz que tudo graças à orientação de Hood, mas Hood lhe diz que é claramente apenas seu talento natural. A verdade, porém, é que Ju maximizou todas as suas habilidades usando a enorme quantidade de experiência que adquiriu ao derrotar as bruxas. Hood ainda diz que é incrível, especialmente como ele se lembrava de cada pequeno conselho sobre ecologia de monstros. Ele então acrescenta que não se lembra de jamais tê-lo ensinado sobre cães do inferno. Já o admite que é, na verdade, o autor do guia de ecologia de monstros. Hood cai na gargalhada, dizendo que nunca conheceu ninguém como Ju antes e tem certeza de que ele irá longe. Ele pergunta o que Ju planeja fazer agora e se isso tem a ver com aquele objetivo que ele mencionou antes. Ju diz que, antes de mais nada, ele vai ganhar muito dinheiro. Tudo começa com dinheiro. Hood diz que isso é bom porque ele tem um amigo próximo que trabalha como mercenário. Ele pede para Ju tentar se conectar com ele. Ju acha que é uma ótima ideia. O trabalho como mercenário é o fluxo de caixa perfeito no início do jogo. É gratuito, flexível e, se ele tiver sorte, pode até encontrar alguns dos guardiões pelo caminho. Hood lhe entrega um distintivo, dizendo que é seu antigo emblema de mercenário e que seu amigo o reconhecerá. Ele lhe deseja boa sorte e o chama pelo seu nome no jogo. Valor. Já o agradece. Ju diz que, até agora, derrotou as bruxas, ganhou uma classe e agora tem um caminho legítimo a seguir. Nesse ritmo, até mesmo o verdadeiro final pode não estar fora de alcance. Ele olha para a própria mão, lembrando-se das palavras de Aquila, da pergunta dela sobre se ele também queria saber se o verdadeiro final existia. Ele considera que talvez exista mesmo. Ele vai sair, mas a opção está indisponível. Ele diz que nunca sabe quando morrerá aqui, mas é essa incerteza que torna tudo emocionante. Ele dá um tapa na própria cara e declara que é melhor ela esperar por ele, porque ele está vindo em busca do verdadeiro final. Com isso, sua missão, o julgamento de Hunter, é marcada como concluída e uma nova missão surge, juntando-se à guilda de mercenários. Distante na lua, Aquila assiste a tudo se desenrolar em uma pequena TV. Ela ri descontroladamente, dizendo que tudo aquilo não teve preço e que está muito feliz por estar de olho nele. Alguém atrás dela pergunta se ele é o cara, dizendo que ele definitivamente
definitivamente não é um cara comum. Aquila cora levemente e a provoca, perguntando a outra mulher se ela está interessada nele. A mulher é revelada como outra divindade, Valfura. Valfura diz que, como deusa, não vê os humanos dessa forma e pergunta por que Aquila sugeriria tal coisa. Aquila responde com um dar de ombros brincalhão, dizendo que é porque ele é fofo. Valfura nem sequer esboça um sorriso. Aquila a chama de séria demais, dizendo que ela costumava ser muito mais divertida. Valfura responde que aqueles dias já se foram. Ela então pergunta se Aquila realmente pagou todas as dívidas de Ju. Aquila diz que isso já foi resolvido há algum tempo. Valfura diz que isso é um pouco distorcido. Ele ainda está se esforçando para retribuir algo que já foi resolvido. Aquila diz que é isso que torna tudo tão divertido. Valfura a chama de implacável. Aquila sorri e agradece o elogio. Valfura pergunta se Ju faz parte de seu grande plano ou é apenas um brinquedo. Aquila pensa um pouco antes de se ajeitar no assento e dizer que ele é mais como um talento promissor. Seus olhos brilham levemente, insinuando algo obsessivo. Ela então diz que só quer continuar observando. De volta ao chão, Ju solta um longo suspiro e desaba no chão da floresta. Ele diz que suas pernas estão doendo e se pergunta por que a floresta é tão grande. Com suas estatísticas atuais, ele consegue terminar em meio-dia, mas ainda é exaustivo. Ele diz que é hora de ir embora. Enquanto o corpo de mercenários está na cidade logo à frente, um sino toca ao longe. Ao entrar na cidade, mulheres vestidas de criadas o recebem no François, a melhor taverna de Frankfurt. Elas perguntam como podem ajudá-lo. Ele diz que está procurando alguém, e uma das criadas se oferece para lhe mostrar um lugar. Ju olha ao redor e diz que a taverna é realmente um lugar clássico para reunir informações, beber, gente agitada e sentir o cheiro de comida deliciosa. Ele observa que as pessoas são mais falantes quando estão de bom humor. Além disso, as garçonetes são todas fofas pra caramba. Ele então pergunta em voz alta se alguém conhece alguém chamado Rabi Schultz. O clima muda completamente. A taverna cai em um silêncio atordoante. Uma das garçonetes lhe diz que esse nome é proibido ali. Ju pergunta por que outra garçonete começa a surtar, explicando que Schultz é muito perigoso. Ela conta que seu namorado uma vez se envolveu com ele e voltou como uma múmia quase morta. Ju entra em pânico, imaginando que tipo de lunático rudo o apresentou. Dois velhos sentados perto dele começam a cochichar sobre seus próprios desentendimentos do passado, o que só aumenta seu medo. Uma das garçonetes o manda ir embora com urgência, dizendo: Schultz vai chegar a qualquer momento. Ju tenta perguntar por que todos estão com tanto medo. Então, de repente, ele sente algo roçar em seu rosto. Ele se enrijece e exige saber quem era. Ele se vira e vê um homem estranho parado à sua frente. É Schultz, o raivoso. Schultz olha para baixo, vê o distintivo na cintura de Ju e imediatamente o reconhece como o de Rudo. Ele começa a rir, dizendo que este é o momento perfeito porque ele estava procurando um novo escravo de batalha. Ou, como ele se corrige, um companheiro. Ju fica atordoado e pergunta o que ele acabou de dizer, murmurando para si mesmo que Rudo é um completo idiota e que da próxima vez que se encontrarem, ele definitivamente vai matá-lo. Ele acrescenta que esse cara é um completo monstro. Em seguida, diz que, de alguma forma, acabou como um recruta arrastado para uma guerra entre o príncipe eleitor e as forças de Bazami. Schultz sorri e diz que Ju é rápido no raciocínio e claramente um cara esperto. Ju diz que, embora pareça estar sendo convocado à força para uma guerra fantasiosa, esta pode ser uma oportunidade real. O príncipe eleitor é um dos guardiões do jogo. Se conseguir se aproximar dele, talvez possa aprender mais sobre os outros. De repente, uma trombeta soa alto e Schultz sorri, dizendo, falando no diabo, aí vem ele. Um aviso do sistema aparece. É uma emboscada. Ju imediatamente sofre 30 pontos de dano enquanto seu corpo cai com força. Observando a procissão, ele vê o príncipe eleitor passando, cercado por suas forças. Schultz diz que Ju se encaixaria naquele grupo. Ju, no entanto, diz que isso é muito diferente do que ele imaginava. Ele diz que normalmente está do outro lado das coisas, mas desta vez o príncipe eleitor parece mais um vilão do que qualquer outra coisa. Então Ju congela ao ver algo ou alguém. Ele murmura, incrédulo, não consegue acreditar que ela está ali. Cavalgando ao lado do príncipe eleitor está uma mulher de longos cabelos loiros. Ele diz que, de todas as pessoas, não esperava que Dame Vulpergus aparecesse. O príncipe eleitor a olha de relance, perguntando se há algo errado, já que ela parece distraída. Ela responde que não há nada de errado e abaixa o olhar. Ele a lembra que o campo de batalha aguarda. Ju explica que, em suas jogadas anteriores, ela era sua companheira, mas, por mais que tentasse, nunca conseguia salvá-la. Todas as vezes, ela morria para o mesmo monstro. Ele diz que era um pesadelo de uma criatura, uma parede que ele jamais conseguiria romper, uma barreira que ele não conseguiu superar. Schultz percebe a expressão distante de Ju e pergunta se algo o está incomodando. Ju diz que não, ignorando. Mas, internamente, ele jura que, mesmo que tenha que arriscar a vida, chegará a um final em que ela sobreviva. Eles seguem em direção ao acampamento mercenário, onde guerreiros treinam com espadas de verdade, gritando e brandindo com força total. Ju observa a cena e comenta
comenta que aquilo parece mais um treinamento de fuzileiros navais do que qualquer jogo. Schultz ri, dizendo: os fundos já começaram. Eles estão selecionando líderes de equipe por meio de lutas, e há dinheiro de verdade em jogo. Ju comenta que orgulho e dinheiro são uma mistura perigosa. Mesmo assim, ele diz que seu único objetivo é entrar em contato com o príncipe eleitor, então é melhor manter a discrição por enquanto. Ele decide ficar quieto. Schultz então pergunta se isso significa que Ju está participando e, sem esperar por uma resposta, agarra o ombro de Ju, dizendo que está definitivamente dentro. Afinal, Hood não mandaria um novato sem noção. Ju pergunta por que sua opinião não parece importar. Schultz levanta a voz para todo o pátio de treinamento, perguntando se alguém quer tentar atacar o novato. Os mercenários respondem com entusiasmo imediato, anunciando que irão primeiro. Ansioso para chegar ao novo encontro, Ju suspira e percebe que talvez nem tenha a opção de desistir. Ele acha que deveria mostrar um pouco de força antes de encontrar o príncipe eleitor. Uma multidão se forma quando um dos soldados se aproxima. Ele se apresenta como Max, dizendo que é um prazer conhecer Ju, mas depois se pergunta o que está acontecendo com o corpo de Ju, já que ele parece um graveto. Ju resmunga que a camisa de Max é a única coisa que fala alto e acrescenta que seu próprio físico acumularia milhares de curtidas online. Schultz pergunta se ambos os lados estão prontos. Quando eles confirmam, a luta começa. Max avança com um grito, brandindo sua espada dramaticamente. Num piscar de olhos, Max é derrubado, completamente derrotado por um único golpe. Os espectadores ficam boquiabertos, atordoados, enquanto Ju ganha 15 de fama. Eles perguntam o que aconteceu. Ju explica que isso é esperado. Depois de consumir as frutas vermelhas do dragão, sua força atual está no mesmo nível de um ogro. Os outros dizem que precisam ver com os próprios olhos e insistem em lutar com ele também. Ju começa a ser cercado. Ele ordena que venham um de cada vez. Usando esgrima intermediária, ele derrota o próximo oponente, ganhando mais 15 de fama. Então, ele empata um. Então, de alguma forma, dá uma cabeçada em outro, deixando-o sem reação. Um careca se aproxima, dizendo que tudo isso está ficando ridículo e que os outros estão se envergonhando contra um novato. Seu nome é Charlotte, apesar do nome feminino. Seu corpo lembra o de um fisiculturista profissional. Ju encara e se pergunta em voz alta se ele é mesmo humano. Ele decide que isso é demais e pensa que talvez devesse simplesmente lutar contra Log, mas lembra que não pode sair do jogo. Ele diz a si mesmo que precisa descansar, mas Charlotte salta sobre ele sem aviso. Ju resmunga que o destino é uma merda e diz que, se chegar a esse ponto, ele lidará com a situação da maneira certa. Agarrando Charlotte pelo braço e pela gola, ele executa um golpe de judô perfeito, jogando o gigante contra o concreto. Charlotte cai instantaneamente. Ju ganha 30 de fama e comenta que o cara era pesado demais. Os mercenários ao redor ficam incrédulos. Eles não conseguem acreditar que Charlotte perdeu. Schultz começa a corar por algum motivo. Os outros se reúnem em volta de Ju, chamando de monstro por derrotar Charlotte. Dizem que ele é magricela, mas seu corpo foi feito para a batalha, e eles estão ansiosos para desafiá-lo. Schultz abre caminho pela multidão e manda todos se afastarem. Ele começa a rir com um sorriso torto. Ju supõe que talvez Schultz esteja prestes a pegar leve com ele por respeito a ser aprendiz de Hood, mas Schultz anuncia algo completamente diferente. Ele declara que Ju foi escolhido e, a partir daquele momento, ele é o novo líder do grupo para a batalha que se aproxima. Ju imediatamente questiona suas escolhas de vida, mergulhando em uma silenciosa crise existencial. Ao seu redor, os mercenários comemoram e começam a preparar suas armaduras. Ju olha ao redor para o caos e se pergunta em que tipo de desastre foi arrastado. O sistema notifica de que a missão Junte-se à Guilda dos Mercenários foi concluída e uma nova missão começou. Retome a colina Lin. A cena é cortada. Uma batalha de verdade está prestes a acontecer. Schultz grita para todos atacarem enquanto a unidade inteira avança. Armas em punho. Eles avançam contra uma força de monstros. Ju está no meio, cortando o pescoço de um inimigo. Ele explica que, neste momento, eles estão aliados às forças do Príncipe Eleitor em um conflito direto contra o exército orc do Rei Demônio. A missão é clara: roubar a bandeira militar do comandante inimigo. A estratégia é atravessar as linhas de frente, usando o caos para desmantelar a formação. Mas estes são orcs, brutais, implacáveis e a força mais coordenada do continente. E como líder do grupo, é trabalho de Ju detê-los. Enquanto dois orcs o atacam, Ju se abaixa e se esquiva. Ele se pergunta por que esse é o seu trabalho, achando ridículo. Originalmente, ele só queria adquirir méritos militares e fugir discretamente. No acampamento orc, um batedor relata ao comandante orc que seus lanceiros estão em colapso. O comandante chama isso de bobagem, dizendo que não há como seus lanceiros de elite estarem se desintegrando. Ele pega uma luneta para ver com os próprios olhos. Ao espiar, ele aperta os olhos e pergunta o que diabos está vendo. Ele vê Charlotte e o resto dos mercenários atravessando as linhas. Suor se forma em sua testa. Ele grita para o pelotão de mosquete se formar e abrir fogo. As balas ricocheteiam nos escudos dos mercenários. Ju chama isso de patético, zombando deles por
nem saberem o que é K2. Ele acrescenta que, sem fogo rápido, os mosquetes exigem um sistema de disparo rotativo, e enquanto eles recarregam, é a hora de agir. Ju avança, ordenando aos outros que o sigam e grita para que destruam o inimigo. Um orc os observa avançar e diz que não consegue acreditar que seus companheiros estão sendo levados por alguém que parece um camarão. Ele acrescenta que esses humanos não são normais, mas ele se recusa a deixar que levem sua bandeira, o orgulho de toda a tribo. Enquanto o orc se lança para protegê-la, ele grita que nunca se renderá, apenas para ser imediatamente jogado para longe. Os mercenários içam a bandeira, comemorando. Ju diz que agora só precisa resistir um pouco mais, e que o mérito militar é dele. O sistema notifica de que ele roubou a bandeira, ganhando 30 pontos de liderança e 20 de conquista. Uma trombeta soa de repente. Max corre, em pânico. Ele diz a Ju que isso é ruim. Seus aliados estão recuando e reforços orcs estão bem à frente deles. Ju pragueja, percebendo que a vitória estava próxima. Ele pergunta por que os outros estão se retirando agora. Max sugere que talvez eles devessem abaixar a bandeira e sair dali. Ju exige saber que tipo de lógica é essa. Max explica que eles estão completamente cercados. A câmera gira para mostrar Ju, Charlotte e outro mercenário no centro de uma formação orc que se aproxima. Então, um orc com uma espada enorme avança. Ele se apresenta como o chefe oculto, o grande general do exército orc Kalon. Ele elogia a bravura deles, chamando-os de formidáveis guerreiros humanos. Ele lhes oferece um acordo. Deixem a bandeira para trás e recuem, e ele honrará a coragem deles poupando suas vidas. Ju se recusa a confiar nessa oferta. Ele declara que, se os orcs derem um passo à frente, ele mesmo enfiará a bandeira na gaveta de roupas íntimas de Charlotte. Charlotte lança um olhar ameaçador, e Kalon parece enojado, dizendo que não há como eles profanarem a bandeira colocando-a em um lugar tão imundo. Ju pergunta aos orcs se eles realmente acreditam que existem regras na guerra. Ele diz que, se isso significar vitória, vai espalhar a bandeira deles na bunda de Charlotte. Os orcs começam a entrar em pânico, sua formação se estreitando. Mosquetes se erguem em todas as direções. Charlotte, determinado a lutar, começa a baixar as calças, mas os orcs não hesitam. Kalon dá a ordem de atirar e, antes que eles possam reagir, uma chuva de tiros os atinge. Charlotte se atrapalha com as calças, tentando puxá-las de volta. Ju diz que, ao contrário de jogadas anteriores, eles estão realmente dispostos a destruir a própria bandeira desta vez, o que significa que as coisas deram errado. Ele avalia rapidamente a situação, percebendo quão perigosa ela se tornou. Ele vê vários de seus homens sendo atingidos por tiros perdidos. Ele murmura que trazer o grande general neste momento é pura trapaça. Com sua fama e posição atuais, ele não tem chance contra aquele monstro. O pânico se instala. Ele está preso, sem saber o que fazer a seguir. Memórias de suas jornadas passadas passam por sua mente. Rostos de companheiros, vitórias e fracassos. E a voz de Aquili avisa que, se ele morrer no jogo, morrerá na vida real. Ele se pergunta se este é apenas outro mundo agora, considerando que ela é uma deusa. Seu peito aperta. Max grita com ele, exigindo ordens ou todos serão aniquilados. Ju admite que esqueceu e começa a tremer incontrolavelmente. Então, de repente, ele cai na gargalhada. Os outros dizem que ele enlouqueceu. Ju pega a trombeta. Charlotte diz que não adianta. Reforços não estão chegando. Ju diz para ele apenas observar. Respirando fundo, ele sopra a trombeta com toda a força. Max grita que assoprou na direção errada, longe de seus aliados. Ju diz que sabe que eles só precisam de uma distração, qualquer coisa para bloquear as balas que chegam. Ele implora silenciosamente a Aquilia, dizendo que mesmo agora, se ela tiver algum senso de lealdade, não abandonará seu VIP. Um orc grita para seus companheiros atacarem. Um deles salta no ar, lança em punho, mergulhando direto em direção a Ju. A ponta se aproxima do rosto dele, mas de repente algo atravessa o céu. A lança para no meio do voo. Uma flecha perfura a garganta do orc, derrubando-o instantaneamente. Uma figura a cavalo cavalga acima do caos. Dama Vulpergus, parecendo uma guerreira divina. Ela desce ao lado de Ju e dos outros, pousando como uma valquíria. Ela lhes diz para não desistirem e levantarem suas espadas. Talion, do outro lado do campo de batalha, ordena a seus soldados que não interfiram. Ele declara que este será um duelo entre ele e a própria Condessa Vulpus, e que será um nobre duelo mano a mano. Vulpus elogia seu espírito e imediatamente ataca, com sua lâmina apontada para sua cabeça. Ele a evita por pouco. Faíscas irrompem quando os dois começam a trocar golpes poderosos. Ju observa, atordoado, notando que eles estão em pé de igualdade. Vulpurus ainda está no início de seu arco narrativo e já é forte o suficiente. Ele observa enquanto ela lança a espada de Talion para trás com uma onda de choque estrondosa. Então, algo pega desprevenido. Vulpurus gira no ar, acerta um chute preciso no rosto de Talion, e sangue jorra. Talion tropeça, recupera a postura e começa a rir, dizendo que não esperava menos. Ju diz que não é só a habilidade dela com espada. Suas habilidades corpo a corpo são de elite. Ela deve pertencer à Irmandade de Vulperia. Tudo faz sentido agora. Ela confirma que serve com o coração cheio de fé. Ele
Ele ri, impressionado, e ela lhe diz que está ficando tarde. Ela avança, enfrentando Talion novamente. Suas lâminas se chocam violentamente. Talion rende os dentes e bate a espada no chão, quebrando, mas Vulpergus já está no ar. Ela desce a espada de cima, acertando a nuca dele. Ele cai de joelhos, diz que foi uma boa luta e então desaba completamente. Enquanto os orcs começam a carregar o capitão e recuar, Ju fica ali, sem palavras. Ele diz que não consegue acreditar que ela derrotou o grande general com um só golpe. Mas, por outro lado, é Vulpergus. Enquanto os orcs fogem, ela se vira para Ju e pergunta se ele é o líder dos mercenários. Ela diz que sentiu a coragem dele à distância e se apresenta. Ju aperta a mão dela e se apresenta, dizendo que é um prazer. Ela responde o mesmo e o olha com respeito. Ele diz que, se ela não tivesse vindo, todos estariam mortos. Ele diz que não é mais o arquiduque que deveria ter sido mais cauteloso. Ela pergunta por que ele está com a cabeça baixa e gesticula para o lado. Todos os mercenários vêm correndo, gritando por seu líder. Max o chama, segurando a bandeira. Eles ainda a seguram. O peito de Ju se aperta. Ele pensa em como estiveram perto de morrer juntos, e todo o seu corpo começa a tremer. Então ele solta um grito, declarando que é assim que deve ser. Ele diz, é esse sentimento que importa. Emocionante. De volta à taverna, uma garotinha irrompe pela porta, gritando por Charlotte. Ela parece aflita. Enquanto isso, Charlotte o empanturra de comida. Ela pergunta se ele foi para outra guerra e se está ferido. Ele a tranquiliza, dizendo que está bem, e retorna a ligação. Ju pergunta se é a filha dele. Schultz fica perplexo, perguntando do que Ju está falando. Charlotte tem apenas 15 anos. Ju reage com descrença. Ele diz, de jeito nenhum. A garota, Batiste, implora para Ju pagar as contas médicas de Charlotte. Ju é atingido pelo status de confusão. Charlotte agradece a Ju, dizendo que foi por causa dele que todos voltaram vivos. Os demais mercenários concordam. Dizem que ele os salvou. Ju, sem jeito, diz para eles apenas comerem. Eles o notam corando e começam a provocá-lo, dizendo que ele fica adorável quando fica envergonhado. Então Vulpergus entra na taverna, chamando por Ju. Ele ainda está corando ao vê-la. Ela lhe diz para segui-la até a base avançada de Alein. Ela diz que o próprio eleitor o convocou e planeja honrá-lo com uma recompensa por seus esforços. Ela diz que é a maior honra que um mercenário pode receber. Ju nota que ela parece diferente do Vulpo que ele conhecia antes, mais alegre agora. Ele menciona que ela parece mais feliz do que ele. Ela diz que ele pode simplesmente chamá-la pelo nome e ele concorda. Ela gesticula em direção aos soldados lá fora, dizendo, estas são as vidas que ele salvou com sua coragem. Sem ele, eles teriam morrido. Ela explica que eles são cidadãos do Império e, graças a ele, ainda vivem. Ela pergunta que mais motivo ela precisa para ser feliz. Ju diz que entende agora. No passado, ela também o defendeu. Ela não mudou, apenas os papéis deles. Ela anuncia ao eleitor que trouxe o homem. O eleitor elogia e confirma que Ju é aquele chamado valor. Ele se apresenta como Philip. Ju diz que é uma honra e observa internamente que é assim que se sente ao enfrentar um verdadeiro guardião. A pressão é surreal. Philip diz que agora chamam Ju de ceifador do campo. Ele diz que sua bravura foi impressionante. Ele era como um leão. Ju se diz lisonjeado, mas Philip descarta isso, dizendo que um homem de mérito deve ser reconhecido. Ele declara que os companheiros de Ju receberão 100 florence cada e o próprio Ju receberá 300. Ju observa que 100 florence é o salário de um ano inteiro de um lanceiro. Ele diz que retribuirá a gentileza. Philip assente e pergunta se há mais alguma coisa que Ju queira dizer. Ju pede permissão para se reunir com seus companheiros e descansar em Videnbear. Philip diz que é bem longe da frente de batalha, mas atende ao pedido, dizendo que Ju pode pegar uma carroça do estoque de suprimentos. Ju expressa sua gratidão e pergunta se pode dizer mais uma coisa. Ele olha para Vulpergus, que sorri para ele. Ele sorri de volta. Ele diz que tem curiosidade. Philip o convida a falar, mas o clima muda quando o eleitor libera sua intenção assassina. Ju transpira e, nervoso, pergunta a opinião de Philip sobre a guerra. A sala fica tensa. As pessoas começam a murmurar. Até Vulpergus parece inquieta. Ju diz que sabia que isso iria decepcionar a todos, mas não há como evitar. Ele é apenas um mercenário. Philip pergunta o que Ju pensa. Ju diz que só vê as coisas de um ponto de vista inferior, mas há algo preocupando. Alguém ri, dizendo que ele se acha importante agora que tem um mérito militar. Outro zomba dele, dizendo que provavelmente ouviu alguma informação falsa. Vulpergus interrompe dizendo que há um velho provérbio. Mesmo ao atravessar uma ponte de pedra, é preciso bater nela primeiro. Ela insiste para que Philip pelo menos o ouça. O conselheiro favorito de Philip zomba, perguntando como um mero conde ousa falar assim. Mas Philip diz ao seu tio favorito que Vulpus é sobrinha do eleitor de Byron e deve ser tratado com o devido respeito. Ju pensa consigo mesmo que, como esperado, nem Philip a ignorará. O tio resmunga, visivelmente contrariado, e se afasta. Philip, com um gesto impaciente, manda Ju continuar. Ele quer ouvir a opinião dele. Ju respira fundo, e a tensão na sala aumenta instantaneamente quando ele declara: uma emboscada está chegando. Philip o encara, sério, e responde: presumo que haja fundamento
argumento para essa afirmação. Ju confirma. Ele explica que o rei demônio, Basamid, sempre favoreceu emboscadas e traições. E para provar isso, ele aponta para 2 eventos do passado: o reino de Tuawar, 10 anos atrás, e a batalha de Margarav, 6 anos antes. Ambas foram decididas por tática e surpresa. Por isso, ele alerta: seria perigoso ignorar a traição como uma das principais armas de Basamid. O tio, ainda rígido, tem uma expressão visivelmente inquieta. De repente, Philip vira o olhar bruscamente para o outro lado da sala e questiona: há um impostor entre nós? Ju responde, com cautela: é apenas uma possibilidade, não uma certeza. Um sorriso frio e calculista surge no rosto de Philip. Um pouco de cautela nunca é demais, ele diz. Mas é só isso, cautela. Quase no mesmo instante, ele libera uma onda de intenção assassina, deixando toda a sala em suspense. Você é bastante ousado, ele diz a Ju. E lembre-se, a única razão pela qual sua cabeça ainda está sobre os ombros é porque eu permito isso. Philip pergunta se Ju entende o seu lugar. Vulpurus se aproxima, abrindo a boca para falar, mas Ju abaixa a cabeça e responde que sim. Vulpus, reconhecendo que Philip é o culpado, se contém. Ju pede desculpas por ter se cedido e sai da sala sem mais comentários. Uma vez lá fora, Ju resmunga para si mesmo que algo não faz sentido. Em suas aventuras anteriores, Philip sempre foi cauteloso e calculista. Desta vez, no entanto, ele parece arrogante, ousado demais. Ju percebe que essa não é a única mudança. Frutas dragão vermelhas, que normalmente apareceriam bem mais tarde, já estão presentes. E Vulpus também. Ela nunca havia aparecido tão cedo em suas aventuras anteriores. Tudo está diferente. Enquanto ele pondera sobre as mudanças, uma voz o chama. Ele se vira, confuso, e vê Vulpus correndo para alcançá-lo, recuperando o fôlego, o rosto ligeiramente corado. Ela diz: finalmente o alcancei. Ele pergunta o que ela quer, e ela responde que ele se move rápido demais. Quando ele pergunta se ela correu atrás dele por preocupação, ela diz: claro que sim. Internamente, Ju começa a surtar, achando-a adorável. Ela diz que quer se desculpar em nome de Philip por suas palavras e ações, e que, se houver algo que ele deseje, ela fará acontecer. Ele pode pedir o que quiser. Ju começa a tremer levemente, atordoado com a oferta. Ele murmura que poderia pedir algo ultrajante e até brinca consigo mesmo que pode ser um pervertido. Vulpus, no entanto, o avisa: não me subestime. Sou de uma das famílias nobres mais ricas do Império. Ju, em meio a uma espiral de pensamentos, acha isso ótimo e presume que ela deve ter muitas roupas luxuosas. Finalmente, ele se acalma e diz que gostaria de uma pena e uma pistola. Ela fica surpresa. É realmente só isso? Ele diz que sim. Explica que seu sonho sempre foi ser cavaleiro, e agora tem a chance de aprender a andar a cavalo. A pistola sempre fez parte do sonho. Enquanto ele luta para conter as lágrimas, ela pergunta por que ele está chorando. Ele diz que ela não entenderia. Ela, por sua vez, diz que nunca conheceu alguém tão altruísta. Ela não percebe o que ele sacrificou. Então, ela diz que aquele não é o lugar para esse tipo de conversa e o agarra pela mão, dizendo que vai mostrar a ele. Ju não consegue acreditar que esse lado dela existe e cora novamente, completamente derrotado. Mais tarde, o campo de batalha entre Philip e Basamid queima ao fundo. Philip declara, com raiva: hoje é o dia em que finalmente o matarei. Basamid, nada impressionado, responde com desdém: alguém mate Philip logo. O hálito dele fede. Um dos assistentes de Basamid aparece, anunciando que todos os preparativos para a guerra estão completos. Basamid diz: bom trabalho. O homem hesita e pergunta se ele realmente planeja usar X6. Basamid revira os olhos. Por que isso está sendo trazido à tona novamente? O assistente avisa que X6 é muito cruel e que se capturarem Philip, ele poderá ser usado como um refém valioso, mas se ele for entregue àquele monstro, ninguém sabe o que acontecerá. Basamid diz que vai cuidar disso. Então, seu telefone começa a vibrar. Ele atende e uma voz do outro lado da linha anuncia: ela está pronta. Ele diz a ela: bom trabalho e para ficar atenta. Sua expressão muda ligeiramente. Ele parece preocupado e diz para ela ir com calma dessa vez. A mulher do outro lado, X6, ri e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela afirma que nunca exagera. Ele diz: você sempre exagera. X6 ri e sorri, repetindo que sempre pega leve e que nunca exagerou nenhuma vez. Fica óbvio que ela é completamente desequilibrada. Não há lógica nem razão com ela. Enquanto isso, Ju cavalga por uma floresta densa, maravilhado com a velocidade de seu cavalo, Philly. Ele não consegue acreditar que aquilo era um cavalo reserva. Definitivamente, é um presente digno de Vulpus. Ela até lhe deu uma poção que vale 1000 florins. Esse é o preço de um prédio inteiro. Ele diz: a poção pode curar qualquer ferida completamente. De repente, uma explosão irrompe atrás dele. Ele diz: as garrafas já começaram. Ele precisa se apressar. Mesmo alguém como Philip não conseguirá lidar com esta guerra ileso. Ele diz que Philip provavelmente atacará de forma imprudente e acabará sendo pego. Corta para o campo de batalha. Philip já está ferido. Seu tio está ao lado dele, mas, na verdade, ao lado de Basamid. Philip encara, incrédulo: tio, por que você trairia o Império e ainda se intitularia cavaleiro? O tio diz que Philip não entende a situação e pede para ele
ele ouvir com atenção. Ele acusa Philip de tramar uma rebelião contra o imperador. Por perceber isso, ele diz que escolheu ficar do lado de Basamid e está prendendo Philip por traição. Ele levanta o polegar para o próprio queixo, gesticulando como se estivesse cortando a garganta. Philip responde que ninguém acreditará em uma mentira tão absurda. Basamid se aproxima, empurrando a cabeça de Philip sob o pé e dizendo para ele encarar a realidade. Ele chama Philip de lunático delirante que, estalando os dedos, ordena que seus homens o amarrem. Enquanto os soldados correm em sua direção com cordas, Philip grita para que recuem, lembrando-os de que ele é um nobre eleitor. Ele começa a chorar. Basamid manda que o calem, chamando-o de barulhento. Nesse momento, Vulpus cai do céu e chuta Basamid bem no rosto. O impacto é forte, mas ele consegue se manter de pé. Ela ordena aos outros cavaleiros que aproveitem a oportunidade para escoltar Philip para um lugar seguro. O tio de Philip começa a gritar que não podem deixá-lo escapar. Basamid manda ele calar a boca, reclamando que a voz dele é irritante. Então ele fala novamente em seu anel, avisando X que eles estão a caminho. X pergunta se já é a hora. Basamid questiona se ela ainda não está pronta. Ela responde que sim, que estava só brincando. Ele diz para ela se concentrar. Ela concorda e então chama seus meninos, avisando que é hora da refeição. Estranhas criaturas retorcidas que ela chama de cães saltam para frente. Ela diz que eles devem estar famintos e que é hora de mastigar o novo brinquedo. O brinquedo, a partir de então, é ninguém menos que Ju. Enquanto cavalga pela floresta, ele usa sua pistola para atirar nas feras que se aproximam. Ele diz que X está usando cães zumbis, uma tática pela qual ela é conhecida, desgastar os oponentes antes de devorá-los. Uma das criaturas salta em sua direção por trás. Ju dá uma cotovelada no ar e revida com um tiro certeiro. Ele chama isso de uma combinação de duas peças, dizendo que conhece o estilo dela. Ele observa que não há muitos perto dele, o que significa que a maioria está atrás de Philip. Ele não se importa com Philip, o que importa para ele é Vulpus. Ele incita seu cavalo a correr a toda velocidade, dizendo que precisa chegar lá rápido. À frente, Philip e Vulpus cavalgam lado a lado, cercados pelas criaturas. Os cães começam a circular para bloquear seu caminho. Philip murmura que seu controle de mana está desativado. É tudo culpa de Basamid, ele diz, chamando isso de truque nojento. Vulpus grita que é perigoso. Philip olha para trás quando um dos cães salta sobre ele. De medo, ele quase se suja. Vulpus intercepta a fera, arrancando-lhe a cabeça. Em seguida, ela desfere um chute poderoso, fazendo a cabeça voar. Ela pergunta se ele está bem, e ele concorda. Ela lhe diz que a área é um território desconhecido e que ele precisa ser mais cuidadoso. De repente, gritos irrompem. Philip se vira e vê um de seus soldados sendo devorado vivo. O horror se apodera dele. Vulpus pede para ele esperar um pouco mais, mas ele grita o nome dela e diz que podem deixá-la para trás. À medida que cavalgam, os cães ganham terreno. Vulpus começa a se sentir sobrecarregada. Philip murmura que a vida dele e a dela não são iguais. Você é dispensável, ele diz. Vulpus rende os dentes, questionando se é realmente a isso que a nobreza se tornou. Ela murmura que, se tivesse ouvido Ju antes, isso poderia ter sido evitado. Ela se culpa por ignorar os avisos dele. X, agora próximo, e diz que são hilários. Ela passa um fio em volta do pescoço de Vulpus e começa a puxar. Vulpus estende a mão para Philip. Ele se vira, chocado, mas lança apenas um olhar antes de ir embora. Vulpus cai do cavalo, arrastada pelo fio. Ela tosse e diz que eles estão amaldiçoados a ter alguém como ele como eleitor. Seu corpo treme. X brande seu chicote e diz que ela está errada. É preciso ser exatamente assim, sem coração, para sobreviver como eleitora. Então, sem aviso, X liga para sua irmã. Valpurus grita com raiva que Ijaz deveria se retratar imediatamente de suas palavras anteriores. Ela explica que a posição de eleitor era passada de geração em geração, com a autoridade de escolher o próximo imperador do império. Cada eleitor governava seu território como um imperador. Era um papel que não podia ser subestimado. Ijaz ordena aos demônios ao seu lado que continuem a perseguir Philip. Eles respondem em uníssono, sim. Então Ijaz se vira para Valpurgus e a provoca. Ela pergunta se Valpurgus também carregava sangue de eleitor, apertando o chicote. Um sentimento assassino irradiava dela. Seus olhos vermelhos brilharam. Ela perguntou se havia atingido um ponto sensível. Valpurgus, furiosa e incontrolável, rugiu que Ijaz era um canalha. Ela desferiu um soco feroz em Ijaz, mas Ijaz se manteve firme e simplesmente se esquivou do ataque. Um sorriso irônico se formou no canto da boca de Ijaz. O choque tomou conta dos olhos de Valpurgus. Ela sentiu uma pontada de dor. Seu corpo tremia violentamente e ela estava enjoada de dor. Ijaz explodiu em gargalhadas maníacas, elogiando o grito de Valpurgus. Que grito lindo, disse ela, lambendo os dedos. Maravilhoso. Agora estou ainda mais ansiosa para te torturar. Rindo descontroladamente no ar, ela brandiu o chicote e começou a chicotear Valpurgus repetidamente. O chicote a atingiu. Seu corpo teve espasmos incontroláveis e ela caiu de joelhos. Valpurgus sussurrou em agonia que, se fosse
fosse sem valor, a lembrança de Anjo lhe passou pela cabeça. Se fosse Anjo, certamente ele teria encontrado uma maneira de superá-la. Mas ela achava que aquele era o limite de sua resistência. A expressão de Jaza tornou-se selvagem enquanto ela gritava que ainda não tinha acabado. Erguendo o chicote novamente, ela se preparou para atacar, mas parou de repente, a confusão cruzando seu rosto quando uma forma desabou à distância. Ela olhou atonita para o cadáver de um cão zumbi, e Jai se perguntou em voz alta que cadáver de cachorro era aquele. Naquele momento, Anju apareceu atrás dela. Anju desferiu um soco que atingiu Ijaz em cheio no rosto. Ijaz cuspiu sangue pela boca e foi arremessada para trás, colidindo com o chão como uma baleia. Anju pousou com firmeza. Valporgus ajoelhou-se, encarando-o com uma incredulidade atordoada, com lágrimas nos olhos. Tremendo, ela gritou o nome de Anju suavemente, pensando que Anju era realmente um herói. Anjaú passou por Valporgus, que havia desmaiado. Sem olhar para trás, Anju parou, virou-se e a levantou. Anjaú a embalou. Ijaz, protegendo o rosto, pensou ter matado um cão zumbi de alguma forma, de uma forma que ela não havia notado. Anju a circulou, imóvel, com expressão fria. Anju falou, observando que Ijaz ainda era uma aberração. Ele ergueu uma arma e apontou para Ijaz. Um leve sorriso curvou os lábios de Ijaz enquanto ela perguntava se a Novera o chamava de irmão. Anjaú, segurando a arma, respondeu friamente, não use essa cara para me chamar de irmão. É nojento. Ijaz sorriu ironicamente e provocou, dizendo que uma arma de fato tinha um alcance maior que o seu chicote. Mas mire corretamente, irmão. Rindo descontroladamente, Ijaz disse confiante que seu chicote era muitas vezes mais rápido que uma bala recarregada. Anju apertou o gatilho. Uma rajada foi disparada, passando zunindo por Ijaz. O chicote dela se enrolou no pescoço dele, fazendo-o render os dentes. Ijaz levantou o braço para puxar. Ela puxou com força, gritando animadamente, venha para cima de mim. Ijaz bateu a cabeça brutalmente no rosto de Hans. Han foi jogado para trás. Sangue jorrou de sua boca. Ele foi lançado pelo ar caindo. Ijaz gritou alto que ainda não tinha terminado. Ela pousou com firmeza e riu animadamente antes de chicotear novamente, atingindo Anju com força e empurrando-o para trás. Han se firmou, com os dedos dos pés tocando o chão, e avançou novamente, esquivando-se do ataque de Ijaz com movimentos ágeis. Han fechou a distância. Ijaz observou em choque, achando que seu estilo de chicote era de primeira linha, mesmo no exército. Mesmo assim, Han se esquivou de todos os golpes e se aproximou. Han ergueu a arma novamente. Ijaz rugiu. Acha que vou deixar você ir? Han rapidamente guardou a arma. Ijaz se preparou para brandir o chicote e estendeu a mão com garras. Han sacou uma adaga e riu baixinho. Veja só! A adaga cortou o ar, espirrando sangue. Anju casualmente sacudiu a lâmina e riu enquanto perguntava se aquela investida tinha sido boa. Ele então disse que, no fundo, fora feito para o combate corpo a corpo. Ijaz apertou o olho ferido, amaldiçoando-se por estar tão distraída. Perder um olho não era pouca coisa. Rangendo os dentes, ela murmurou que precisava de tempo para se recuperar. Asas negras se abriram em suas costas, demoníacas e coriáceas, e, ao abri-las, preparou-se para alçar voo. Disse a Anju que precisava ir embora imediatamente, alegando que sua agenda estava lotada demais para ficar. Anju sorriu ironicamente e a provocou, perguntando se ela estava recuando. Ijaz, olhando de cima para baixo, ignorou a provocação. Afirmou que jogos mentais não funcionariam com ela. Ela nunca lutava em batalhas que não pudesse vencer. Anju ergueu a arma novamente, perguntando por que Ijaz ainda se comportava de forma tão arrogante. Ele declarou que hoje mudaria para o dano à distância. Ijaz gargalhou, afirmando que conseguia lidar com balas no ar. Mas naquele momento, um borrão escuro passou rapidamente por seus olhos. A confiança desapareceu de seu rosto e, de repente, um pedaço de carne foi arrancado de sua cintura. Fumaça branca sibilava do cano. Anju comentou secamente que, claro, atirar em morcegos era sempre gratificante. Diante da Ijaz caída, Anju suspirou e disse em voz alta que a mulher era realmente uma aberração doente. Ijaz gemeu no chão. Anju lambeu a adaga e disse que era hora de ver que tipo de saque aquela aberração havia deixado. O ouro brilhou em seus olhos. Ijaz choramingou lamentavelmente, chamando de irmão com os olhos marejados, e perguntou se ele realmente pretendia matá-la. Ela soluçou, fingindo impotência. Mas Anju ergueu a adaga friamente e disse, não adianta fingir, eu mandei você morrer de fome. Ijaz gritou em choque uma última vez. Então, veio a mensagem do sistema. Você derrotou o tenente-mestre Chicote de Pazermit. Saque de Ijaz obtido. Manto de Ijaz. Chicote de Ijaz. Corda mágica de amarração. Poção de aprimoramento físico. Dragão venenoso. Veneno de Erguma. Antídoto de Eruma. 2000 andares em moedas espirituais. Anju assentiu para si mesmo, pensando que isso era quase tudo o que precisava. Ainda bem que eu não tinha vendido aqueles itens antes, pensou. Agora, precisava se apressar, pois o tempo era curto. Ele usou uma poção de cura e encarou o frasco em sua mão. Um frasco cheio de elixir de recuperação de alta qualidade. Olhando para Valporgus no chão, ele sussurrou a promessa de salvá-la, acontecesse o que acontecesse.